Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 328 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje, o programa das quintas-feiras, o programa para responder às suas perguntas, às suas dúvidas, né? Os seus limites, os track limits, ainda que dão muita discussão, né? Nossa Senhora, como dá discussão nesse negócio de limite de pista, mas... Vamos chamar o grande Adalto e perguntar se ele está preparado para mais 1h30 de discussão sobre track limits ou vamos menos do que isso? Menos. Chega, né? Já deu. Já deu esse assunto. Nossa Senhora. Já deu. O pessoal gosta, de vez em quando, de pegar um assunto e ficar nele, né? É, impressionante. Né? Vamos lá. Pessoal, grande confraria, grande Brunão. Não vi nenhuma pergunta. Mentira, ele viu agora, uma. Antes de começar o programa, ele me mandou um vídeo que alguém colocou no... Sobre o quê? Nas sobre perguntas, e nós dois ficamos morrendo de rir aqui. Um vídeo sobre eles, os track limits. O pessoal, nós vamos debater aqui um pouquinho, mas vai ter outros assuntos também, vamos ficar tranquilo. Você que acha chato, né? Várias pessoas mandaram para gente, fica comentando track limits 40 minutos. Vou ficar tranquilo que dessa vez vai ser menos. É que na terça-feira não tinha jeito, o que a gente vai fazer? Vai falar do quê? O Verstappen ganhou de novo. Isso aí já foi. O que aconteceu foi track limits lá mesmo, né? Coisinhas. Muito bem. Os nossos twitters aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing. E vamos nessa, né, Adalto? Vamos lá. Vamos para o nosso serviço. Eu começar com um aquecedorzinho aqui ligado. Não tô nem com por isso que você tá sem nenhum agasalho, nem nada, né? Lógico. Sou trouxa agora. Entendi. Essa minha bate-caverna aqui, se eu não te ligar um aquecedor, não dá para ficar. Não, fica gelado aqui mesmo. Entendi. Muito bem, vamos lá então começar. Vamos começar a matar essas capivaras aqui pra gente já ir já para sexta-feira, sextou. Você falou capivara, foi uma das coisas mais engraçadas de todos os podcasts que eu fiz com o Edgar. Uma vez ele contou uma história e chamou a pessoa de capivara. Eu tive um acesso, quase que tivemos que parar. Procurei aí. Um dia eu te conto essa história. Então tá bom. Porque, nossa, com esse tanto de pergunta que tem aqui hoje, se for contar a história ainda, 4h30 de programa. Então, um dia eu te conto. O Marcelo BP, que por sinal estava muito sumido, né? Hoje resolveu aparecer, né? Muito bem. É mesmo, Marcelo BP. Você faz falta, hein? Não, estava sumido, Pomba. Ele pergunta o seguinte: o termo de compromisso que algumas montadoras assinaram com a Fórmula 1 para 2026 é vinculativo ou não passa de uma carta de intenções? Vinculativo é quando o cara assinou, tem que cumprir, né? Senão tem que pagar multa. Só para o pessoal que não sabe o que ele está perguntando aqui. Pergunto por conta da operação Manquitola da Renault na Fórmula 1. Já vendeu 25% da operação para um fundo americano. É verdade. Inclusive tem um ator aí, né? Que faz parte desse fundo, né? Esse ator foi casado com aquela sueca. Opa, sueca? Aquela loira. Não sei o que, Johansson. Puta loira, aquela. Esqueci o nome dela. Maravilhosa. Sei, mas. Bom, isso aí é só uma. Bom, o Marcelo EP é o seguinte. Eles assinaram uma carta de intenção, agora depende da Fórmula 1, depende da Liberty, da FIA e da Liberty, das equipes, né? Toparem esses caras entrar. Se eles toparem, aí eles vão assinar o Pacto de Concórdia. Aí sim é um compromisso vinculativo que não sai. Se o Pacto de Concórdia, por exemplo, for de 10 anos, como eles estão querendo fazer, costuma ser a cada 5 anos. Só que o próximo eles estão querendo fazer de 10 anos. Aí não pode sair. Durante esses 10 anos, você pode vender, mas você não pode sair. Entendeu? É diferente. Você vende para vende um pedaço, né? Igual a Renault faz. Isso. Entendeu? Mas não pode sair. Então é isso. Agora, pela notícia que nós pusemos hoje aí, a Ferrari e a Red Bull já falaram que não importa, não interessa.
Pô, deixaram muito claro as duas que não, se depender delas, não entra mais ninguém. Agora, eu não sei se isso vai ficar assim, entendeu? Porque eu acho que não. Eu acho que vai entrar sim. Pelo menos uma equipe acho que entra. 20 é muito pouco, né? Eu acho que entra. Vai ter pergunta sobre isso, Bruno? Ah, tem muita pergunta. Tem, mas pro final tem, porque acho Tá, que você pôs então, essa notícia, aí o pessoal já veio correndo para fazer perguntas sobre isso. é. Aí a gente fala. Ó, o Sync Header, minha pergunta é: se caso a audiência da Fórmula 1 na Band continue definhando, ela está ficando em quarto lugar, e caso as empresas que pagam as cotas parem de anunciar, é possível que a Band desista de exibir a Fórmula 1? Para onde ela iria? TV a cabo, YouTube? Sim, é possível que a Band deixe de exibir a Fórmula 1 se não tiver mais patrocinador, é lógico. Claro. Senão ela vai ter um super prejuízo. Uhum. Mas isso já era possível com a Globo também, é possível com qualquer um isso. Agora, para onde a Fórmula 1 iria? Para outra TV que pagasse, ou É. aberta ou cabo. O YouTube de jeito nenhum, porque o YouTube é grátis. Na YouTube, a Fórmula 1 tem o streaming dela. Faz Ela sentido. tem o F1 TV, É entendeu? F1 TV. Então, o Bruno já falou aqui, eu também já falei. Vocês gostam de Fórmula 1? O F1 TV é ridículo de É barato. barato. São 2 pizzas por Isso. ano, não é por mês. É, Por ano. é. F1 TV você paga uma vez só no ano, né? Compra aí com a gente no Auto Race, que a gente ganha alguma coisa, ajuda a gente. É. Mas é porcaria. Se eu não me engano, é $30, não é isso, Bruno? Ah, eu não sei, eu nem Eu sei, acho porque que, já acho fica que são 30 automático lá dólares. e Para nem vi. você ver tudo ao vivo, É, repetição, câmera on-board, corrida. corrida antiga, Meu, histórica. é uma videolocadora só de Fórmula 1, entendeu? É. Sabe? Tem É os programas pré e R$ 150, pós, né? É, Não tem como não ter isso, entendeu? é. Mas pode acontecer, sim. Eu acho que, olha, vai acontecer, tá? Pode Eu acho que vai acontecer, sim. acontecer. Não vejo muito como a Band continuar bancando Fórmula 1 e nenhuma outra TV aberta se interessar. As TVs abertas, gente, estão passando por muitas reformulações, né? É. Precisam entender melhor o mercado. Por exemplo, outro dia eu vi, olha que engraçado isso, eu vi uma notícia de que a Band está com um rombo porque eles gastaram uma grana para contratar o Faustão. Faustão. Eu vou repetir o que eu disse. Os caras gastaram uma fortuna para contratar o Faustão. Acharam que ia dar certo, não deu. Porque, Lógico que surprise, não deu, é não óbvio daria que não deu. certo mesmo. E agora estão com um rombo, mandando gente embora doidado, um monte de gente desempregada, que às vezes nem tinha nada a ver com a história, estava lá trabalhando, né? É. Então as TVs precisam se reencontrar, Elas fazer precisam se movimento para se reinventar. reencontrar, se reinventar. Se reinventar, porque os streamings também estão destruindo com elas. Vão acabar, Entendeu? streaming. Não vai Então, ter anunciante para TV aberta, não vale a pena anunciar em TV aberta. É muito caro para você atingir um público que você nem sabe quem é. Então, assim, isso, tem muitas variáveis aí. As isso, TVs abertas não estão sabendo ainda é. como contornar esses problemas, né? Então, e definitivamente a Fórmula 1 não é uma solução para a TV aberta. Então, é, Só se a audiência aumentar. mas Aí sim, aí existe a chance. mas Mas teria que aí aumentar muito, né, Adalto? precisa aumentar bastante, precisaria entrar um brasileiro. Aí a Isso. gente podia pensar em Fórmula 1 por Prec- muitos anos na TV aberta. Precisa ter um campeonato bom, Precisa ter né? campeonato de disputa, tudo. Isso. Eu escrevi uma coluna aí. Vai ter pergunta sobre isso, Bruno? Sobre? Sobre esse domínio, Ah, vírgula, massacre da Red deve Bull. ter, acho que tem. Tem pergunta sobre a Red Então Bull, aí a tá. gente. Porque teve gente que não entendeu, entendeu? O povo acha, É, existe é, um argumento muito. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos lá. é. Rodrigo Peçanha, Adalto e Bruno, considerando que Silverstone é uma pista que casa bem com o carro da Mercedes, dá para cravar que com as novas atualizações a Mercedes vai ser o melhor do resto? Crava aí, Adalto, para a gente passar. Não, cravar não. Então tá bom. Cravar não cravo, não. É o que a Mercedes pretende, é o que ela está brigando para ficar na frente da Ferrari e da Aston Martin. E agora pode ser que a McLaren tenha entrado na briga. Vamos ver, uma corrida só não dá para dizer. Mas na Áustria eles entraram na briga.
Uhum. Então, a briga de todas as equipes é para quem vai ser o P2 no Construtores hoje. Porque o P1 já tem dono. Uhum. O P1 já tem dono. Eu até já falei, eu fiz uma aposta num dos nossos cassinos parceiros que o Verstappen, não a Red Bull, eu fiz as duas apostas. Eu fiz uma que a Red Bull vai ganhar todas as próximas corridas, e aí eu fiz outra que paga muito mais, que o Verstappen vai ganhar todas as corridas. É um risco, porque ele pode quebrar, alguém pode bater nele, pode acontecer alguma coisa, entendeu? Mas eu fiz porque estava pagando um monte, entendeu? Uhum. Então eu fiz. É isso Mas aí. de desempenho, ninguém busca a Red Bull, não. Ó, Leonardo Freitas, por que o cara que é ultrapassado em uma reta não pode acionar o DRS logo de imediato à ultrapassagem, enquanto que o cara que ultrapassou segue com o DRS aberto até o fim da zona do DRS? É que depende da linha de detecção, né? Por exemplo, agora na Áustria, a linha estava bem na freada e isso aí deu zebra lá, né? Assim, ficou confuso isso daí mesmo. A ideia é boa. O cara, por exemplo, o cara ultrapassado poder abrir o DRS na próxima reta. A ideia é boa. Né? Não, mas via de regra acontece isso. É que quando, dependendo do posicionamento da linha, o outro piloto passa antes ou depois, e aí varia em relação a isso aí, né? Não, mas, por exemplo, o cara que foi ultrapassado, independente de linha, na próxima reta ele poderia abrir o DRS, entendeu? Então, mas aí você está jogando, você está tirando o fator detecção. Estou tirando o fator detecção. O cara é ultrapassado por causa do DRS, numa zona de DRS. Entendi. Ele é ultrapassado. Tomou a ultrapassagem. Aí tem uma curva no final dessa zona de DRS, sempre tem uma curva. Na próxima reta, ele pode abrir o DRS, esse cara que foi ultrapassado. Sabe qual que é a minha opinião sobre isso? Tô nem aí. Abre, não abre, quer nem saber. Eu queria era que não tivesse DRS nenhum. Eu sei, mas é que isso seria uma... É que não adianta, Bruno, eles não vão tirar, entendeu? Então, eu já sei, mas eu vou continuar soluções para melhorar. Não, eu dei a ideia. Já deu a solução. Eu dei a ideia aqui. Usa o DRS uma vez só, na reta mais curta. Aproxima e depois vai brigar lá na frente. Aí usa vácuo, usa freada, usa bater roda com roda, coisas que... coisas do automobilismo, mas não, né? Vamos fazer ultrapassagens insípidas e inodoras, é isso que o povo quer. O filho do Alesi pergunta... Você não pulou o Leonardo? Não. Não, esse acabou de perguntar do DRS. Qual a previsão de vocês quanto aos novos pneus? Será parecido com 2009? Qual será a equipe beneficiada? A Haas terá uma sobrevida? Papai mandou beijo. O Alesi deve ser o filho do Alesi mesmo, então. Tá falando que o papai dele mandou beijos para nós. Manda beijos de volta para ele. Grande Alesi. Muito gente boa, eu gosto pra caramba dele. Isso aí, grande. Só que ele era piloto fraco, mas como pessoa... Mas era diversão. Mas dava show, tudo. Era legal ver o Alesi guiar. Era legal. Você lembra que ele ficava com a mão em cima do volante, assim? Exatamente. Igual motorista de táxi. Isso, assim. O que vocês acham disso aí, pilotos? Vamos lá. Deixa pra lá. Isso são cacoetes de piloto. A equipe beneficiada, a Haas e a Ferrari. Né? A Haas mais do que a Ferrari já melhorou esse problema do pneu dela. Não sanou o problema, melhorou bastante. A Haas seria beneficiada. Assim, se o pneu não... A gente tem que ver também se o desgaste da Haas é mais mecânico ou térmico, né? Se for um desgaste... Esse pneu aí que eles estão para estrear é para desgaste mecânico. Se for para desgaste mecânico, ajuda, sim. Se for para desgaste térmico, ajuda, mas não muito. Ajuda menos, mas ajuda. Muito bem, vamos lá, ó. O Boca pergunta o seguinte: seria essa época, 2003, ele está falando aqui, sem tantos limites de pista, né, a mais desafiadora para os pilotos? Ou hoje o desafio de cumprir os limites determinados é mais difícil? Quem dá o limite do carro? É o piloto ou é o piloto que dá
limite do carro. Que confuso. Aí Mas ele pôs no vídeo. ele botou um vídeo aqui, alguém fez o favor de pegar a classificação de 2003 na Áustria, editou e colocou lá. Depois você que está assistindo, clica aí, né, para Ou você então, assistir. Bruno, anota aí, a gente pede para ele colocar Pedir só pro editor 7 colocar segundos. alguns trechos desse vídeo Isso, aí. Vocês vão ver o que eu estou falando. Os caras vão lá fora mesmo. Eles abrem mão do limite de pista. A classificação, isso. A classificação. Mas na corrida também, né? Na corrida também, É que na classificação é mais fácil, que era um por vez. Então todo mundo via, né? Para mim, aquilo, né, é aqueles 5 minutos, que nós vamos falar de limite de pista, acho. Para mim, aquilo é que eu falei no último louco. Para mim, aquilo é o instinto do piloto. Ali tem aderência, ele vai mesmo. Onde tem aderência, ele vai. Onde não tem aderência, ele não vai. Onde tem o limite físico, ele também não vai. Né? Então, eu coloquei lá no Twitter uma volta dessa pista com o Gilles Villeneuve e o Bruno respondeu: pô, o limite era o barranco. Então, era isso. Era o barranco. Era barranco o limite. Mas uma coisa que eu gostei coisa que eu mais gostei nesse vídeo que você colocou lá é o Grande Prêmio de 82, né? E tem a largada, né? Isso. A largada. Quantas queimas de largada você conseguiu contar ali? Eu contei 11. Assim, só de olhar assim, pimba. 11. Ai, muito bom. Mas o Gilles não queimou a largada, não. Não, que é isso. Imagina. Ele passou só 5. a primeira curva com 10 segundos de vantagem na frente e ele largou tipo em 10º. Passou 5. Então, eu acho que é isso, entendeu? Eles têm que pensar nisso e ficar essa do piloto ter que segurar a onda para ir no lugar onde tá ali para ele ir, é difícil. Eu acho assim, ó, esse vídeo que o cara colocou aí de 2003, ele não tem a ver com o que a gente tá falando aqui, porque é o seguinte, aí, esse vídeo de 2003 é basicamente, tô nem aí para limite de pista. Né? Eles passam 10 metros. Passam 10 metros. E aí eu tendo a concordar com o que o Fábio falou aqui na terça-feira, que aí eles estão redesenhando a pista. Ali eles estão redesenhando a pista. Tudo bem. Porque eles passam da zebra, eles vão lá. Tudo bem, ninguém está levando vantagem, é verdade, porque todo mundo vai lá, né? Então não tem vantagem, você anula as vantagens. Só que vira outra pista. Então, assim, isso é diferente do que a gente tem agora. O que a gente tem agora é o seguinte, hoje os caras tentam se manter no limite. Em 2003 eles não tentavam, hoje eles tentam. Só que sai ali 1 milímetro. Então, acho que a discussão, o vídeo ele é divertido e tudo, mas não ajuda muito na discussão, porque ali era, tipo, caguei pro limite de pista, vamos passar direto aqui e vamos embora. Eu acho, respondendo a pergunta dele, eu acho mais desafiador hoje. Muito mais, porque ali você vê os caras, tem no vídeo ali, tem momentos que mostram on-board, o cara simplesmente acelera antes e vai embora, e sai para fora da pista e depois continua. Hoje em dia o cara tem que tentar se manter dentro da pista, é muito mais difícil, eu acho, né? Não sei se você concorda, Adalto. É mais difícil porque muitas voltas, vai passar lá 70 vezes, entendeu? E realmente fica mais difícil o cara... Né? Ainda mais se ele tá vendo alguém na frente, ele quer chegar no cara da frente. Entendeu? Então ele cada vez tenta acelerar mais, mas não é difícil tecnicamente, é difícil mentalmente. Mas é difícil. Tecnicamente não. Mas também é difícil. Tecnicamente é até mais fácil, porque é mais lento. É mais lento. Mais ou menos, porque você tem que fazer o contorno da curva, né? Então, você tem que fazer o contorno da curva. Ali você tem que fazer o contorno da curva, mas você faz mais lento. Mas ali eles inventaram outra curva. Eles aceleram antes e vão embora, né? Então... Não sei, eu acho que não ajuda, né? O vídeo é divertido, mas ele não ajuda muito na discussão atual. Então, mas eu vi muito disso lá nas redes sociais. Uhum. Pessoal colocando muito essas coisas, entendeu? Então você vê que os fãs,
Eles não estão de acordo com a Fórmula 1 atual. Não, nem podem, né? Nem É. podem. Eles não estão de acordo, entendeu? Então, eu, na minha opinião, acho que eles estão certos nesse sentido, entendeu? Uhum. Lógico que esse vídeo aí está exagerado. Tá Tá muito exagerado, porque eles passam com o carro inteiro depois da zebra. Isso, Vão, entendeu? Como o Bruno fala, fazem outro traçado. Outro traçado. Tá exagerado, entendeu? Mas agora eu acho que tá exagerado demais. Antes estava exagerado, muito liberado, e agora ficou muito exagerado de não liberado nada. Quer dizer, o cara passou 1 milímetro com a roda para fora da pista, pronto, já toma punição. Eu acho que ou a volta é deletada na classificação. Eu acho que isso é exagerado também. Isso aí, você faz a zebra menor, faz uma área ali de grama, ou sei lá do que, de brita, acabou o problema. Um asfalto... Deixa ele, fala assim, pode ir. Isso, não dava para fazer um asfalto mais poroso, que se o cara for ali, ele ferra o pneu, sabe? Essas coisas assim. Hein? O Ricardo é assim, sabe aquelas faixas que tem de muita cor? Elas são um asfalto mega poroso. Isso, um asfalto que se o cara for lá e passar 1 milímetro, ele arrebenta com o pneu dele. Mega poroso aquele asfalto lá. Mas, sei lá, é uma também. Uma também. Né? Muito bem, vamos lá. O Obi-Wan pergunta o seguinte... acredito que aquilo que você estava comentando na terça-feira dos limites de pista quis dizer em 2021 no Bahrein, com o Hamilton saindo dos limites na mesma curva por 29 vezes. Sim, foi isso que nós falamos. Quando o Vespa passou ele saindo da pista, teve que devolver a posição. Mas ganhando tempo em cada volta saindo da pista, também pode se configurar como obter vantagem segundo o regulamento. Enfim, quando comentou isso na terça-feira, eu pensei que era disso que estava se referindo. Era isso mesmo. E aqui o problema foi o que a gente falou, né? Que o Michael Masi também não tinha critério nenhum, né? Cada volta era de um jeito e aí realmente não funcionava. Então, mas isso aqui é uma lenda, né? É uma lenda que tem. Então, vamos... Muito boa pergunta do Obi. Vamos contar a história da lenda, né? Estava liberado, não foi 29 vezes, foram 36 para começar. Estava liberado para todos os pilotos passarem do limite de pista naquela curva. Então, não é que o Hamilton passou 36 vezes, depois o Verstappen passou uma e foi punido. Não. Todos eles passaram 36 vezes, porque aquela curva lá é uma curva igual essa da Áustria, que você é mais rápido se você ultrapassar o limite de pista. E tem aderência. Então, todos eles estavam ultrapassando ali, mas ele liberou. Quando chegou na volta 36, o Masi, que é meio retardado, né, falou assim, não, isso está exagerado, não gostei, ninguém respeita nada nessa porcaria. E avisou as equipes, a partir de agora, quem passar do limite de pista na curva 6 vai ser punido. Avisem os seus pilotos. E todas as equipes avisaram o piloto. Aí, quando o Verstappen foi ultrapassar o Hamilton, foi justamente nessa curva e ele saiu da pista. Então, por isso que aconteceu isso. Então, não foi que... é diferente do que as pessoas falam, entendeu? Tem que deixar isso claro. Inclusive o Verstappen. E tem uma outra coisa também. Existe o limite de pista que o cara ganha o tempo, que é essa discussão toda que a gente está tendo aqui, que já cansou, mas existe o fora da pista que o cara vai para ultrapassar o outro. Aí eu acho que é meio indiscutível, né? Você tem uma pista, aí você tem a parte de fora da pista, o cara vai lá fora para usar para ultrapassar, é diferente, né? Aí sim, né? Ele tá realmente usando um pedaço que não é pista para poder ganhar uma posição, né? Então, não é pista, mas lá naquela curva 6, tem o mesmo problema que tem na Áustria, que é uma zebra gigante, com mais de 2 metros de largura. Então tem aderência. O que custa fazer uma zebra menor, mais estreita? Porque daí o cara perde a aderência, vai na parte suja. Mesmo que seja um asfalto ali, é um asfalto sujo, que tem muita chance do cara perder a aderência, entendeu? Rodar. O cara vai pensar 10 vezes se vale a pena ele fazer isso, entendeu? Mas não, eles deixam uma zebra onde cabe o carro inteiro, aí os pilotos vão lá e põem o carro em cima. E ainda pintam a zebra com essa tinta
com essa tinta que não escorrega por causa da MotoGP. Né? Então é uma tinta que... Segura. Esqueci o nome agora, Tem um nome essa tinta. É uma tinta que você não escorrega, entendeu? Ela é um grude. Então tem uma puta aderência, o cara vai, entendeu? O cara vai, não tem jeito. Muito bem. Murilo Carvalho, o domínio dessa Red Bull de 2023 me lembra da McLaren em 88, mas tem uma ressalva. Para quem não se lembra, a McLaren Honda começou como carro dominante, depois Ferrari melhorou a potência do seu motor e deu trabalho nas pistas rápidas. Silverstone e Monza. A Williams e a March grande March, também melhoraram e deram trabalho na Hungria, em Portugal e no Japão, porque os aspirados podiam pesar 40 quilos a menos que os tubos, mas nada disso fez a McLaren perder sua hegemonia. Exato, bela pesquisa, hein? Eu nem lembro dessas coisas. Exatamente isso que está acontecendo com a Red Bull em 2023, pois a concorrência melhora, mas não consegue fazer frente. A grande diferença em 88 é que em 88 existia a dupla Senna e Prost. Em 2023, a Red Bull tem um super piloto, seu companheiro é apenas um bom piloto. Isso é uma diferença, sem dúvida alguma. Né? Isso é a diferença para mim. O carro é tão dominante quanto a McLaren era, só que a McLaren tinha dois dos melhores pilotos da história, e você está sendo bonzinho chamando o Pérez de apenas um bom piloto. Ele é um piloto médio, ele não é nem um bom piloto, ele é um piloto médio. Ele é bom piloto. Olha, a única chance que o Pérez teve na vida antes dessa tinha sido na McLaren. Né? Ele foi embora depois de uma temporada e foi mandado embora. Uma sova do Button e foi mandado embora. Mas é porque ele também ele conseguiu irritar o Jenson Button, né? Que é realmente uma coisa que merece aplausos, né? Porque o cara conseguir tirar o Jenson Button do sério, ele precisa realmente ter muito talento, né? Precisa. Mas ele tirou o Ron Dennis do sério, porque o Ron Dennis está nem aí se tirar o outro piloto do sério, né? O Ron Dennis fez Alonso e Hamilton, fez Prost e Senna e dane-se, vocês se matem. Querem ganhar o campeonato. Azar de vocês. Mas aí ele irritou a equipe. Né? Ele irritou a equipe e não anda, tomou só uma sova do Button. Então, e ele era 10 anos mais jovem do que agora. Então tem essa também. Ele era mais arrojado, ele era... Entendeu? Não, mas em 2020, na Force India, ele andou muito, né, Adalto? Ele andou bem. Ele andou bem. Ó, vamos lá. Nishan Capuji. Olá, amigos de loucos. Oi, escrevo de Puerto Iguaçu. É um palhaço, né, esse Nishan? Ele é um grande palhaço. Para perguntar para você, Adalto, você gostaria que você comentasse a respeito da vitória de Shane Van Gisbergen na última etapa da NASCAR, em Chicago, no domingo passado, com direito a dilúvio, engarrafamento no meio da prova, isso eu vi, engarrafamento. O homem literalmente passou o rodo no grid inteiro da NASCAR, inclusive o Jenson Button. Foi a primeira vez que ele pilotou em corrida um carro desses. Como que na Nova Zelândia produz tanto piloto fora de série? Será que é a água que eles bebem? Aproveitando, gostaria de saber se o Adalto ano que vem ele irá a Chicago assistir a NASCAR. Tem tanta coisa boa para fazer em Chicago que ela vai assistir a NASCAR. Opa, não fui eu que falei isso, não. Isso aqui foi a inteligência artificial que falou, viu, fãs da NASCAR? Isso aí ele chama uma figura. Primeiro, muito engraçado o nome do cara, Cheeseburger, né? O nome do cara, né? Ou é apelido, não sei se é o nome ou apelido, mas acho que é o nome. Ele corre que eu saiba, a informação que eu li, é que ele corre na V8 australiana. Que é muito forte, né? Que é a categoria de turismo mais forte do mundo há muito tempo. Isso aí, eu acho que responde a pergunta dele, como a Nova Zelândia produz pilotos fora de série. É isso, né? Eles têm uma categoria de turismo muito forte, né? Há muito tempo. Então, é isso. Quer dizer, o Button era um cara de... Monoposto, entendeu? O Button vai andar bem, deve ter ido bem, inclusive, na corrida, mas não vai... que teve um engarrafamento mesmo, você viu isso aí? Um cara bateu, aí o outro veio atrás, bateu também, aí começou a bater vários e fecharam a pista. Eu vi, o Nishan me mandou 300 imagens, vídeos, então eu vi por isso. Porque eu não tenho nada contra a NASCAR, é o seguinte, pessoal, eu tenho que dar prioridade, tem 300 categorias no mundo. Eu tenho que dar prioridade às categorias que tem mais audiência no Auto Racing, entendeu? No Auto Racing é Fórmula 1.
É Fórmula Indy e MotoGP, que antes era a segunda, hoje é a terceira, muito lá embaixo também. Uhum. Muito lá embaixo. Entendeu? Então não dá para eu E a ver. estoque? É Stock Car, é. Stock Car até quando tem corrida, até alguma coisa, nós vamos ter alguém. Pela primeira vez, vai ter um enviado especial. Eu já fui como enviado especial. Não, primeira vez é seu passado, que eu Não, também já e o fui. Não Bruno vem com também esse já papo. foi. O Bruno também já foi. Mas nós vamos ter um cara lá que vai ficar mandando matéria e foto. Ele já combinou entrevista com 2 ou 3 pilotos, entendeu? Então, vai ter uma cobertura mais em cima do Auto Racing dessa vez, né? Então, isso vai ser bem legal. Porque eu gosto, o Bruno também foi. É legal ver a Stock Car na pista. Stock Car é um programa genial para É você um programa passar bem legal, entendeu? algumas horas do seu domingo se divertindo com automobilismo, é maravilha. Mas eu não tenho culpa se 90% das pessoas parece que só gosta de Fórmula 1, não tenho culpa. Eu gosto de um monte de categoria. Mas, entendeu? É isso. É isso aí. O Adriano pergunta o seguinte: Grande Adalto e Bruno, com tudo dos carros expostos, asa, assoalho, por que é tão complicado igualar as forças? Como exposto será, hein? Será que ele quis dizer? Acho que não está exposto, né? Adriano, não está exposto. Fórmula 1 é tudo detalhe. Se você for lá no box, não precisa um box, as fotos, olha aí, você não vai ver quase diferença entre os carros. O único carro que tinha uma diferença, porque não tinha side pod, é na Mercedes. Agora a Mercedes pôs side pod. Você olha e parece que são todos iguais. Né? Fórmula 1 é detalhe, Adriano, entendeu? Então, são os detalhes que fazem a diferença. O cara, quando tem um carro dominante, ele é 6 décimos mais rápido. O que é 6 décimos de segundo numa pista de 4,5 km? Né? É detalhe que faz isso, entendeu? Não é que o cara ele chega uma volta, 3 voltas na frente de todo mundo. Então é detalhe, o problema é esse. Tem que ser detalhe. Então, os detalhes são diferentes da Red Bull, da Mercedes, da Ferrari. Quem acertou foi a Red Bull e não dá para ver detalhe, ainda mais no assoalho. Eles conseguiram ver a partir de Mônaco, por causa daquelas fotos. Só que, como eu já expliquei também, o assoalho ele tem que combinar com o resto do carro. Entendeu? Senão não adianta nada. E também ali é uma foto de longe, o cara não consegue medir milimetragem. Exatamente, entendeu? E outra, é isso. Você não adianta você fazer um assoalho igual. Você tem que fazer todo o carro igual. Se você for copiar aquele assoalho da Red Bull, você tem que copiar o carro inteiro. Porque é tudo feito com base naquele assoalho, entendeu? Então, não adianta você fazer isso. Então, esse é o problema. Esse que é o grande problema que eles não estão conseguindo fazer, entendeu? Eles não estão conseguindo fazer. Mais 3, 4 vitórias seguidas do Vespa, que vai acontecer. Então, assim, no final desse mês, nas férias da Fórmula 1, que é em agosto, a discussão vai ser essa. Quando é que a FIA vai intervir? O que a FIA vai intervir? Porque também é difícil, né? Uma pergunta difícil. O que a FIA pode fazer? Pressionada, ela vai ser pressionada para fazer pela Liberty, pelas outras, por todo mundo. Porque isso não é bom nem para a Red Bull, hein? Esse massacre não é bom nem para... Porque isso deixou de ser domínio e passou a ser massacre. São 19 vitórias em 20 corridas, sem contar as corridas curtas que eles também ganharam. Entendeu? Então, deixou de ser domínio isso, né? Virou massacre. Aí vem um problema que é o seguinte, né? Aí você está falando isso aqui, eu tenho certeza, sou capaz de apostar o dinheiro que eu não tenho, que alguém vai comentar assim: mas na época que era Mercedes, vocês não reclamavam. É o que e agora vocês reclamam. É sempre esse papo. Primeiro, o nosso programa aqui começou em 2019, então nós pegamos o final do domínio da Mercedes. Mas, se você ainda assim quiser tirar a prova, pega os primeiros loucos aí que estão disponíveis aí no site do Auto Racing, entra lá e você vai ver que aqui não tinha ninguém elogiando e nem achando bonito o domínio de equipe nenhuma.
Porque ninguém nunca fez isso, né? Aqui nunca fizemos. E outra coisa, também não teríamos feito em 2010 a 2013, também não teríamos feito em 2014 até 2018, e também não teríamos feito no começo dos anos 2000, porque domínio não é bom para quem gosta de corrida. Não é bom, não é. E a Fórmula domínio sem disputa. A Fórmula 1 tem vivido de domínios, e eles são ruins. Transformam a Fórmula 1 numa coisa que as pessoas não gostam. E o resultado é o que a gente comentou agora há pouco. Não tem audiência. Porque como que alguém vai sentar na frente da televisão todos os dias, a não ser os torcedores do Verstappen, que esses aí estão felizes, mas aí é um grupo pequeno. Aonde que estão... Quem vai ter paciência de sentar na frente da televisão, ficar 2 horas vendo um esporte de alto grau de complexidade, para já saber... sabendo quem vai ganhar. Sabendo quem ganhou, sabendo quem vai ganhar o campeonato, tendo que apostar em vai ganhar todas as corridas ou não. Desculpa, mas isso não existe. E se você que está aí do outro lado acompanhava algum órgão de imprensa que elogiava domínios, você que estava acompanhando um órgão de imprensa errado. Exatamente. Porque, infelizmente, quem elogia esse tipo de coisa e quem acha que esse tipo de coisa é bom não entende nada de esporte. Não entende nada de esporte. E complementando o que o Bruno falou, a Fórmula 1, de novo, a partir de 2021, ela mudou de patamar. Né? Quando não tinha ninguém querendo entrar na Fórmula 1, né? Porque não valia nada, por causa justamente desses domínios do dinheiro que gastavam, porque o cara que entrasse para querer ganhar precisava gastar 500 milhões de dólares por ano, né? A partir de 2021 entrou o teste de orçamento e teve aquele campeonato maravilhoso. A Fórmula 1 deu um super salto. Então ela não suporta mais esse tipo de coisa que acontecia antes. Então o problema não é o Verstappen, a Red Bull, podia continuar com o Hamilton, podia ser a McLaren com o Norris, a Ferrari com o Leclerc, qualquer coisa. Uma equipe só com um piloto ganhar tudo, você não tem disputa. Você precisa de pelo menos 2. Se tivesse um outro piloto para disputar com o Verstappen lá, isso talvez não tivesse nem na pauta. Não, se a gente tivesse uma guerra entre 2 pilotos de mesmo nível ou nível parecido na Red Bull, a gente estaria aqui falando de outra coisa. Não teria problema sem o domínio da Red Bull. Mas você tem um campeonato de cartas marcadas, desculpa, mas assim... A gente não tinha um podcast aqui, mas se tivesse, a gente teria uma outra abordagem em relação ao campeonato de 2014, 15 e 16. Por quê? Porque na Mercedes tinha o Hamilton e o Rosberg. E eles disputavam, querendo ou não, disputavam. Não, e a gente, na época do Vettel, eu fazia o podcast com o Edgar, e naquela época do Vettel a gente já reclamava disso. Entendeu? Que não tinha disputa. Que a Red Bull era muito superior. Entendeu? E a gente ficava, quem vai ser o segundo lugar, quem vai ser o segundo lugar. Às vezes eu falava que o Hamilton ia ganhar do Vettel, quase sempre eu perdia. Né? Então, é isso. Essa historinha de que ninguém reclamava, eu não sei quem é ninguém. Nossa, eu reclamava. Entendeu? Então, o Bruno também, o Fábio também. As pessoas que falam isso nem sabem do que estão falando, nem lembram o que era falado em 2020, entendeu? Não lembra o que comeu ontem, vai lembrar o que era falado em 2020, só que fica com esse papinho para jogar nas nossas costas uma questão como se a gente fosse torcedor do piloto A ou do piloto B. Eu estou me lixando para o piloto A, piloto B, eu quero ver, eu acompanho o esporte, e realmente, saiu o calendário para o ano que vem, 24 corridas, 24 possíveis vitórias do Verstappen, a gente desde já prevendo. Vocês acham que isso é bom? É claro que não. Aí, meu filho, não tem TV aberta, não tem anunciante, não tem nada que salve isso, né? Então, em vez de ficar enchendo o saco de quem está debatendo o tema para melhorar a Fórmula 1, vai assistir outro esporte, ou senta lá e fica lá, torcendo pelo seu piloto, que também é um direito, né? Muito bem, vamos lá. O Drácula, qual a melhor corrida que vocês, Adalto e Bruno, assistiram em Silverstone? E qual a melhor configuração de pista? Eu gostava mais daquela do final dos anos 80, que parecia um oval. Aquela ficou muitos anos, né? Aquela lá era quase a original de Silverstone.
Aquela pista era legal, mas ela era quase um oval mesmo. Eu gostava muito já de quando, por exemplo, o Rubinho ganhou, 2003. Então, essa foi para mim a melhor corrida em Silverstone, 2003. Para mim também, foi uma das melhores E coisas. também esse traçado é o melhor. Essa configuração aí para mim é a melhor. Eu sou tão fã de Silverstone, Drácula, que eu acho que eu já gostava dessa pista que você falou, da década de 80, mas cada vez que eles reformaram, eu nunca achei que piorou a pista. Eu sempre achei que a pista ganhou com isso. Então, é a única pista que aconteceu isso, porque todas as outras foram piorando. E eu acho que Silverstone não, entendeu? Talvez não seja coincidência, né? Que é o berço da Fórmula 1, é lá, a primeira corrida foi lá, os ingleses são os caras que mais entendem de Fórmula 1, entendeu? Então, todas as equipes, fora a Ferrari, fora três, estão na Inglaterra, né? Então é isso, o Silverstone é demais, eu adoro aquilo. Muito bem. Leonardo Freitas, porque já fez essa pergunta, né, negócio do DRS, já falamos. Doutor Paulo, grande Paulo, isso? Doutor Paulo, quase, hein, Doutor Paulo, mas o Brunão aqui fica esperto. Pô, o Bruno é esperto com isso. Grande Doutor Paulo. Eu sou meio pateta com isso, viu? Um pouco. Mas não tem problema, o importante é entender de Fórmula 1. Seria incrível se vocês pudessem trazer o engenheiro brasileiro Ricardo Penteado. Deixa eu pensar, Ricardo Penteado, não é doutor Ricardo, Ricardo Penteado, para compartilhar o seu vasto conhecimento e experiência na Fórmula 1, com 20 anos de trabalho com motores da Renault desde os anos dos títulos do Alonso. Tenho certeza que ele teria muitas histórias para compartilhar. Você conhece, Adalto, o Ricardo? Não, eu não conheço. Eu ouvi falar, eu não conheço, não tenho contato dele, mas alguém que eu conheço deve ter, então vamos ver. Pode ser, né? A gente faz os especiais de início de ano aí, quem sabe. Isso. Equity Seeker pergunta se o Sainz está mais rápido que o Leclerc, porque o Sainz não passa o Leclerc da pista. É assim que os grandes pilotos se impõem. Esse negócio de I'm faster than him não deveria ser postura de piloto. É isso aí, senhor Equity Seeker. Eu aplaudo, é isso mesmo. O Sainz ficou enchendo o saco. Quebra o acordo. Passa, inferno. Deve ter um acordo lá na Ferrari que quando eles se encontrarem tem que perguntar. Quebra o acordo. Quebra o acordo, exatamente. Quebra o acordo, vai lá e passa. Aqui, ó, você tá numa pista com 3 pontos de DRS, meu filho. Não tem problema. Você passa, não vai nem encostar no seu adversário. Vai lá e passa, entendeu? Tá mais rápido, passa. Depois se vira com a equipe. Isso, depois se vira. Fernando Marinho. O novo regulamento de 2026, com mais potência elétrica, tem a impressão que as baterias farão o carro ainda mais pesado. Não seria melhor para a Fórmula 1 investir no combustível sintético e simplificar o carro e colocar um V10 sem essa parte híbrida com combustível? Bruno, o que você acha da Fórmula 1 deixar o rádio para o mínimo de informações, acabar com o DRS, pit stop, a critério do piloto e cada piloto com seu patrocinador? Ele está perguntando exatamente. Eu acho perfeito, é o que eu venho falando aqui. Por isso que a única coisa que eu discordo aqui, ele está falando que deixar o rádio para o mínimo. Eu sou a favor de sem rádio. Sem rádio para nada. Acaba o rádio. Tirar o equipamento rádio. É isso que eu sou a favor. Eu também acho. Olha, Fernando, eu vou falar uma coisa para você. Se eles conseguirem realmente um combustível sintético, um combustível que seja, cara, net zero, eu sou a favor de voltar ao V10 com o ronco. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas a razão que eles dão para eles estarem eletrificando, já ter eletrificado desde 2014, né, uma parte do motor, e agora vão eletrificar mais ainda, é por causa da poluição, por causa do dióxido de carbono, né? Uma vez que, se você tiver um combustível que não emita, seja net zero, eu não vejo razão, eu acho que deviam fazer um V10, né? Podia até ser turbo, entendeu? Um V10 turbo, que ia ser um canhão, ia ter um carro de 1.300 cavalos, como era na década de 80, né? Pelo menos em classificação, e para os caras segurar, entendeu? É perigoso? É perigoso. Quem não quer perigo tem centenas de... Eu ia falar um negócio aqui, mas seria meio deselegante. Então eu vou falar outro. Tem centenas de esportes que não tem perigo. Aliás,
quase todos. São poucos esportes que você corre perigo de vida, entendeu? Como de morte, como é na Fórmula 1, na moto, né? E mais alguns, né? Asa delta, mais alguns esportes que realmente são perigosos. Mas se você não quer correr esse perigo, você tem centenas de outros esportes que não vai, você não corre perigo de morrer. Entendeu? Você pode jogar bocha, por exemplo. Jogar bocha, jogar dominó, jogar futebol. Não, eu gosto vôlei, muito, eu gosto muito daquele esporte no gelo que o cara joga uma pedrinha e ele tem que bater várias pedrinhas assim. Curling. Ah, aquilo lançamento de chaleira. Isso, aquilo é uma delícia. Como eu queria jogar. Eu acho bem legal aquilo. E não tem perigo, né? Não tem perigo. Pelo menos eu acho que não. Se tiver algum praticante de curling aí quiser entrar em contato com a gente, né? Às vezes, sei lá, aquela vassourinha lá, você pode dar uma trupicada nela, cair, bater cabeça e ter sequelas, não sei. Mas acho que não. Como ainda não está totalmente fechado o negócio de 2026, por incrível que pareça, então, eu acho que nessa possibilidade de um V10 sem eletrificação, eu acho que, apesar de eu ser a favor, eu acho que não existe essa possibilidade. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Mas, sei lá, alguma coisa assim... Porque, Bruno, se o combustível não emite carbono, eu não estou vendo tanta vantagem em você ficar fazendo parte elétrica. É para das montadoras, né? Então, é que aí eu acho que a montadora precisa ter né? Então, é que eu acho que aí eles não podem também se afastar do mercado automotivo, né? E o mercado automotivo ainda não vai nessa linha. Então, não vai. Isso é uma discussão muito complexa, porque assim, também não pode afastar do mercado automotivo, mas também tem a questão do esporte, né? Que você precisa equilibrar e tal. Né? Que quer aquele ronco de volta, né? Que é exatamente. Assim, será que a Fórmula 1 precisa ser tão próxima assim do mercado automotivo hoje em dia, por exemplo? Não sei, tô perguntando sinceramente. Eu acho que não. Porque a Fórmula 1, por que a Fórmula 1 surgiu assim? Que ela é um experimento, né, justamente para as empresas poderem pegar aquelas coisas e levar para os carros de rua. Isso já acabou há, sei lá, pelo menos 20 anos, né? Que não é assim, que a indústria automotiva já caminha com as próprias pernas, né? Não depende da Fórmula 1. Então, eu não sei, assim. Mas, embora tecnicamente essa seja uma explicação, também tem o lado mercadológico, né? Que aí tem os fãs que vão olhar e falar, pô, mas você vai usar um V10 e o meu Passatão aqui, ter o motor elétrico, não é igual ao da Fórmula 1, enfim. Agora tem uma coisa, né? Hoje, eu acho que isso fazia sentido, talvez, quando você tinha muita montadora só fornecendo motor à Fórmula 1. Então, realmente, o motor tinha que ter alguma coisa a ver com carros de rua, né? Agora as montadoras, elas têm equipe, elas fazem o carro inteiro. Isso. Entendeu? Então, o motor é uma das partes. Entendeu? Podia pensar, o motor é só uma das partes. A gente podia, nessa parte, ir pelo que os fãs querem, pô. Entendeu? Eles querem aquele ronco. Isso. A gente consegue aquele ronco com esse troço que nós queremos colocar? Não. Então vamos pensar alguma coisa que chegue perto daquilo, não sei, entendeu? Aquele ronco faz falta, meu. Faz falta. Faz falta mesmo. Ó, vamos lá. Mário Sérgio, perguntinha rápida sobre a Fórmula 3. Em 2020, o badalado da Fórmula 1, antes da Fórmula 2023 começar, o Oscar Piastri se sagrava campeão da Fórmula 3, com 164 pontos. Seguido de perto pelo Paul Scher com 161 e o Logan Sargent com 160. Pergunto, podemos falar que o Gabriel Bortoleto com 111 pontos, 35 à frente do segundo e do terceiro, restando ainda 4 rodadas duplas, pode se tornar o novo prodígio? Ou a academia da Alpine e do Piastri influenciou um pouco sua visibilidade? Acho que pode se tornar um prodígio. Pode. Acho que pode. Ele 35 pontos, só faltam 4 rodadas, né? Ele pode se sagrar campeão. É o mais... Hoje ele é o favorito. É que assim, eu não me sinto muito à vontade para responder essa pergunta, porque a questão toda é que tem que ter uma análise da performance também, né? Sim. Não adianta só olhar o resultado, se for pelo resultado,
dentro da matemática tá maravilhoso. É o novo prodígio já, desde já. Não, Só mas que aí tem o caminho da Fórmula 2 também, né, Bruno? isso, tem a Fórmula 2. Tem que Fórmula saber 2. assim, as condições de equipamento que ele tem na Fórmula 3 em relação ao que tinha o Piastri. Então, são muitas variáveis. E eu não sei responder isso, não. Então, tem que ir para a Fórmula 2, tem que detonar também, entendeu? E aí aí seria o mesmo, seria uma coisa meio à la Piastri, que ganhou no primeiro ano da Fórmula 3, depois no primeiro ano da Fórmula 2. Eu acho que ele teria boa chance de entrar na Fórmula 1. Uhum. Se ele fizer isso, ele tem ótima chance de entrar na Fórmula 1, mesmo sem levar dinheiro. Você pode ver que hoje, a não ser o ídolo Stroll, os outros pilotos que estão lá, todo mundo recebe salário, meu. O Sargent recebe salário? Hã? O Sargent também? O Sargent recebe salário. O Sargent recebe salário. Não é alto, mas recebe um salário que a gente demora uma vida para ganhar. Que isso. Não fala isso. Não é fácil, não. Então, esse negócio do limite de orçamento foi muito bom, porque agora as equipes estão dependendo cada vez menos de pilotos pagantes. Quando você olha o grid de 5 anos atrás, você tinha meia dúzia de pilotos pagantes. Né? Hoje, se você quiser considerar, ele não é piloto pagante, mas ele é filho do dono. Né? Ele não paga. Que aí é uma situação totalmente fora uma situação dos parâmetros, né? Que é base. O cara fez uma equipe para o filho correr. É isso. Isso, é uma situação inédita. Entendeu? Mas você não tem nem a Williams. A Williams paga para os dois pilotos, entendeu? Então, então, é isso. Eu acho que se o Gabriel Bortoleto, vamos torcer muito para isso, se ele conseguir ser campeão esse ano e depois ele detonar na Fórmula 2, o ideal é ele ser campeão, mas pode nem ser. Pode acontecer algum problema, pode uma quebra, um acidente que ele não tenha culpa, ele não ser campeão por causa disso. Mas o pessoal vê que ele tem um puta desempenho, ele tem boa chance de sim. Mais do que tinha há 4 anos atrás, Mário Sérgio. É isso. Mais do que tinha. O PBO pergunta: o Sainz pontuou mais do que o Leclerc em 2 dos 3 anos em que foram companheiros de equipe. Esse ano, inclusive. Não, peraí, foram 3 anos? Né? Foram 3 anos. Esse é o terceiro ano. Esse é o terceiro ano. Esse ano, inclusive, tem a impressão de que encontrou o carro melhor. Contudo, não está tendo liberdade para atacar o companheiro, qual, por sua vez, é liberado para atacá-lo. Ai, meu Deus, esse negócio da Ferrari, que esses pilotos liberam, não liberam, é difícil demais, né? Não consegue ficar atrás dizendo, por favor, deem ordem para deixá-lo passar. Pergunta. Nós falamos, PBO, eu e o Bruno. Quebra o acordo e passa. Ele está perguntando, essa proteção esse ano é porque o Vasseur é brother do Leclerc? Cada corrida que passa eu acho superestimado, pois apesar de rápido, parece burro. O Leclerc... Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu só complementar aqui. Enquanto acho o Sainz subestimado pela equipe, embora seja muito inteligente, esteja classificando cada vez mais perto do Leclerc e tem uma leitura de corrida incrível. Sim. Por que acha que a torcida não o valoriza? Ele sempre foi competitivo em todos os campeonatos, com todos os companheiros. Foi. Ele deu calor no Vespa no primeiro ano que eles entraram juntos na Fórmula 1. Ele já deu calor no Vespa. Escolheram o Vespa e não ele. Porque o Vespa era um pouco melhor que ele. Entendeu? Mas não é que o Vespa destruiu ele. Não destruiu, não. Eles eram bem parelhos. O Sainz nunca foi destruído por companheiro de equipe nenhum. Né? O Sainz é ótimo piloto. O Leclerc é mais rápido que o Sainz, só que ele não tem as outras qualidades do Sainz. Então o Sainz em corrida, ele foi melhor no primeiro ano de Ferrari, ele está sendo melhor esse ano. Só que é o que o Bruno falou. Ele tem uma hora, se ele quiser sair disso, entendeu? Sair dessa mesmice, ele tem que passar o Leclerc e depois discutir com a equipe. Depois discutir com a equipe. Não pode ficar esperando, pedindo ordem. Ele chega perto e já pede ordem. Tá na cara. Mas isso para mim levanta uma questão que
Às vezes o piloto não tem esse instinto, entendeu? Você acha que o Verstappen pede bênção para a equipe para passar alguém? Ao contrário, a equipe manda ele deixar o Pérez passar, ele fala Ele para a não tá equipe, nem não me aí. peça mais isso. Não tá nem aí. Então, assim, para mim revela mais da personalidade do piloto do que propriamente assim, né? Então, Agora, tem que passar por cima. Eu concordo com ele sobre o Leclerc ser superestimado, eu também acho. Neste momento, eu Eu também acho. achei ele um pouco estimado demais. Eu acho também sempre achei. Assim, ele pode, daqui 5 anos, eu entrar aqui e falar, pô, o Leclerc. Mas neste momento, eu acho que o Leclerc criou uma expectativa que ele não está conseguindo suprir. Materializar. Materializar, exatamente. Boa. Exatamente. Gostei de materializar. É isso aí. Muito bem. Carlos Eduardo, quão provável é que a FIA intervenha para frear a Red Bull? Como em 2021, eles tiraram o assoalho da Mercedes para frear. E o campeonato foi um dos melhores de muitos anos. Nada mais justo que ocorra mesmo agora com a Red Bull. 2 pesos e 2 medidas. Afinal, queremos disputas. Não, senhor Carlos Eduardo. O senhor é um Hamiltista, o senhor é um ferrarista, o senhor é um andretista, o senhor é qualquer coisaísta, entendeu? Tá fazendo mimimi. Fica fazendo mimimi, porque agora é a vez do Verstappen. Deixa o Verstappen ganhar todas as corridas com 70 segundos de diferença, porque nós não ligamos, nós somos torcedores do Verstappen. Não é isso, Adão? Olha, seu Carlos Eduardo, não sei quantos anos você tem. Muito boa pergunta o senhor fez, porque o senhor nos dá a oportunidade de contar a seguinte historinha. Em 1993, 30 anos atrás, exatamente. 1993. Isso. O senhor Frank Williams, que tinha um carro espetacular, tinha ganhado 2 campeonatos fácil, né? Um carro que tinha a suspensão ativa, que ninguém conseguia copiar igual, tentaram, tudo, mas não ia. Contratou Ayrton Senna para correr em 94. Quando ele fez isso, a FIA ficou doida. Todo mundo ficou doido, porque o cara vai ganhar todas as corridas no ano que vem, né? E aí, a FIA, do dia para a noite, tirou toda a eletrônica do carro. Mudou o regulamento, entendeu? Porque quando eles querem, eles fazem. Eles esqueceram só de um... Conselho Mundial, tinha tudo. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe, né, Adalto? Eles tiraram a eletrônica inteira, mas mantiveram tudo o resto. Aí o carro continuou com a mesma potência, com a mesma largura de pneu, com a mesma suspensão, com o mesmo tudo. E o resultado, o resultado foi o que nós vimos no começo do ano, né? Então, a FIA já faz isso, desde 30 anos atrás. Quando a Red Bull... A FIA só não fez muito com a Ferrari isso, porque o Bernie não deixava. O Bernie queria que a Ferrari ganhasse. Porque a Ferrari precisava ganhar, porque a Ferrari é a equipe... Tem torcida, né? Sempre foi, até hoje não sei o quê. Né? Por isso que o pessoal quer que o Hamilton vá para a Ferrari e não sei o quê. Ficam falando toda hora que o Vespa vai acabar na Ferrari também. Porque a Ferrari é foda, a Ferrari é Ferrari. Bom, quando a Red Bull também tinha um domínio, agora em 2010, 4 anos de Vettel, eles tinham um difusor soprado, né? Que a FIA foi lá e falou, proíbo isso aqui. Só dava Vettel. O Vettel ganhou 4 títulos com o pé nas costas. No último ano, em 2013, que era o ano que o pessoal que tinha mais se aproximar, porque o difusor soprado, o difusor duplo soprado, começou em 2009. Então teve 2009, 10, 11, 12, no 5º ano, ele ganhou as 9 últimas corridas do ano. Lembra disso? Sim. Ele ganhou todas as corridas. Só ele ganhou. A FIA foi lá e tá proibido isso aí. Proibiu total. O escapamento tem que sair para fora. Não pode ter nada depois do escapamento. Né? Então, a Mercedes tiraram a suspensão freak. Tiraram o óleo no motor. Tiraram a asa que fazia um pouco abaixava um pouco. Fizeram o corte no assoalho e tiraram o DAS. Então, a FIA vai intervir. A gente só não sabe quando. Como eu falei agora há pouco, o Vespa vai ganhar as próximas 3 corridas agora, antes das férias. E nas férias só vai se falar nisso. Entendeu? Quando que a FIA vai intervir?
E quanto mais ela demorar, mais pressionada ela vai ser para intervir. Porque precisa de disputa. Ou a Red Bull faz o seguinte: estou anunciando que contratei o senhor Charles Leclerc, ou o senhor Lando Não, Norris, Charles Leclerc não. ou Ele o é senhor, superestimado. ou o senhor Lewis Hamilton para ser o companheiro de equipe do. Aí todo mundo vai calar a boca. Eu não sei, né? A gente tem que ver primeiro como que vai funcionar. O Norris, né? Pode Não, botar mas o Norris. não, assim, de cara todo mundo vai calar a boca. Ah, sim. De cara, bom, agora, né? Então, mas aí é uma coisa ponto. que a FIA não tem como obrigar a Red Bull a fazer, né? Não tem. E eles não parecem estar nem um pouco dispostos a fazer isso, porque eles estão muito confortáveis ali, né? Sim, Ganhando sim. tudo e tal. Não, eu só dei a opção Uhum. disso acontecer. Eu acho que só não vai acontecer isso se a Red Bull fizer isso, entendeu? A Red Bull colocar um avião lá no carro do Pérez. Aí eu acho que aí para a pressão em cima da FIA. Senão a pressão vai ser absurda. Ah, o senhor é um Remilzete, você fica aí falando isso. André Santos, é verdade que a Red Bull está com dificuldade com o motor de 2026? Não sei. Não sei. Isso é boato. Não sei. Não tô ligado nessa. Não sei, isso é boato, entendeu? O motor, como eu falei no ano passado, o motor vai pro cavalete, não, Dinamômetro. vai pro dinamômetro no final desse ano, entendeu? Então eu acho que já é um pouco de boato isso daí, né? Eles estão falando isso daí porque foi o Horner que deu a ideia do motor V10 com combustível sustentável, não sei o quê, que eu aplaudo, eu gosto da ideia dele e eu faria isso. Mas, como eu falei agora há pouco, Não vai acontecer. É boato. Não... Entendi, vamos lá. Doutor Shira pergunta: com o próximo regulamento de motores aparentemente bizarro no ponto de vista de tecnologia e velocidade, existe alguma chance de surgir uma nova categoria no automobilismo com desenvolvimento livre e motores V12 ou V10? Com a eletrificação burra e hipócrita. Tá bravo, doutor Shira. Tá Cada bravo. vez mais presente no automobilismo, não seria um bom lobby para as petrolíferas do Oriente Médio bancar uma categoria assim? O problema, doutor Shira não é só Shira mesmo. É que os pilotos, o nome, as pistas, entendeu? É tudo. Hoje o que faz sucesso é isso, é o conjunto das coisas, entendeu? Não adianta, não adianta você você criar uma outra categoria para disputar com a Fórmula 1, porque você vai ter que ficar investindo aí não sei quantos anos para fazer o nome. Não, e também o que ele está fazendo aqui, mesmo que não queira concorrer, as montadoras não vão comprar Lógico, todo mundo entendeu? até engajado até aqui na eletrificação ou no combustível sintético, ou no tralalá, trololó. Ninguém vai fazer uma competição de carros com motores antigos de V10, Isso. V12, ninguém vai fazer isso. Ó, o Dé Almeida, só eu prefiro o traçado de Silverstone da época de 1990? Falamos aqui, né? O atual não é ruim, mas os modelos anteriores me empolgavam mais. Quais outras mudanças mais desanimaram vocês? Permanentes, não as de temporárias, de como as de 94. Ainda bem que ele fez essa ressalva aqui, né? Daquelas mudanças temporárias. E essa aqui eu respondo pronto, sem pensar nem nada. Hockenheim. Bom, primeiro eu, que sou muito antigo, Interlagos. Apesar de eu gostar da pista de Interlagos atual, a anterior é uma pista espetacular. Tem em qualquer lugar aí do YouTube, você vai. É uma pista simplesmente maravilhosa. Então, Interlagos. Aí, Nürburgring. Aí, Österreich, que hoje é Red Bull Ring. Outras. Bom, eu adorava também, né? Só que não dá, eu concordo agora que não dá para a Fórmula 1 correr lá. Nürburgring é antigo, né? Aham. Não dá. Eu já andei lá naquela pista e não dá para a Fórmula 1, né? Ficou muito estreito, ainda mais para esses carros. A pista tem 23 quilômetros, mas também. Então, está numa estrada, é uma coisa maravilhosa, né?
A pista é aberta, né? Você paga para andar, tem ambulância, é maravilhoso aquilo. Né? É o passeio que qualquer Você já viu os vídeos dos caras fazendo navalhada lá? É muito divertido. Eu Muito me divertido. divirto horrores Muito vendo. divertido. O pessoal vai para lá, porque pode andar, né? É isso que você está explicando, né? Você E pode pode chegar andar, você lá, paga e dá você uma volta. paga uma taxa, dá uma volta lá e tal, e ficam uns caras filmando, né? Isso, Lá. isso. E aí pega cada navalhada dos caras lá, maravilhosa. É. É. É o passeio obrigatório para quem vai para a Alemanha, é ir lá com o carro alugado, nem que seja para andar devagar na pista, entendeu? É. Pô, se você puder Mas aqui alugar, no... por quê? Tem carro de semi-corrida para alugar. Então, mas aquilo lá é meio loucura, né, Adalto? Porque os caras pegam, abre a pista, aí bota lá o cara para andar com o Fusca, um outro para andar com uma caminhonete e um terceiro para andar com uma Ferrari. Mas é incrível Aí como dá ruim, funciona. né? Mas é incrível como funciona bem, Ah, como o pessoal tem uma regra lá. Quando eu fui tinha uma regra, deve ter outras, deve ter aprimorado. Porque quando eu fui faz quase 40 anos, né? hum, 85, então hum, é quase 40 anos. Você fica na direita. hum. Você anda na direita. Você tem que olhar no espelhinho retrovisor toda vez que você for fazer nos espelhinhos para fazer curva para ver se não vem um carro mais rápido atrás. O gringo, só aqui no Brasil não daria certo. Não, aqui não. Aqui no Brasil não daria certo. Mas lá, por alguma razão, dá. É raro você ver acidente por culpa de um terceiro. Hum, Geralmente, inclusive essas navalhadas que o Bruno falou, tem uhum. vídeo só de navalhada. É uma delícia de assistir. Você vê que é erro dos caras, não É, é que eles foram atrapalhados por ninguém. é. Os Quando tiver caras aquela estão errando. insônia, atenção à dica aqui. Quando você tiver aquela insônia bacana que você Isso. conhece, assim. Pega o seu celular assim, ó, procura lá no YouTube, Nürburgring, Crash, alguma coisa assim desse sentido. Aí vai aparecer assim, vídeos de 40 minutos, só de batidas. Aí você coloca lá e fica assistindo. Fica assistindo. Entendeu? É ótimo, uma delícia. Bom, o Ó, programa sabe por quê, né? Porque o cara vai dar uma volta só aham. e ele já quer acelerar na primeira volta. Não, e os caras pegam com pista molhada, né? O cara E acha que vai sem chegar e conhecer a vai pista. barbarizar aqui com pista. Eu já dei 1000 voltas no simulador nessa. Eu conheço tudo. Vai lá e faz aquilo. Isso, é. O cara vai lá com o seu Renault Clio 95, Isso, entendeu? um pneu careca, aí tá chovendo, o cara, na hora que ele vira, ele vai reto, assim, vral, direto no Isso. O quadrinho. cara simplesmente vai reto. Isso. Ó, vamos lá. O doutor Jalim, tava sumido, hein? Doutor Jalim também. Será que é o mesmo? Porque a grafia tá diferente aqui do doutor Jalim, mas é outro doutor. Pode ter vários doutores Jalim, como não? Será que aquele lá, Ah. ele não era. Eu acho que ele era amarelinho. Esse aqui não tá de sacanagem, Vai não? ver que aquele lá era médico e esse aqui é advogado. Tudo é doutor. Pode ser. Ó, com tudo que vimos até o momento na temporada, me parece que as demais equipes já desistiram desse campeonato. No entanto, ninguém tira da Red Bull sabe a receita para o carro desse regulamento. Existe alguma mudança de regulamento que possa servir para aproximar o grid para os próximos anos? Qualquer mudança seria... já falamos bastante sobre isso aqui, né? Já falamos muito sobre isso aqui, doutor Jali. Muito obrigado pela sua pergunta. O Léo, nosso produtor, mandou a pergunta aqui, ó. Vamos falar sobre carros dominantes. Eu tiro de fora a Williams, elas são hors concurso. Eu estou usando a expressão do Adalto aí, ó. Temos McLaren MP4/4, Mercedes, Red Bull, todas no páreo. Entre uma Mercedes mais dominante... Pô, Léo, que pergunta grande, pelo amor de Deus. Entre uma das Mercedes mais dominantes contra o RB19, qual o carro mais dominante? A Mercedes era tão dominante que dominava com 2 carros. Seria o RB19 tão dominante assim, já que só Verstappen consegue ser dominante? Quantas palavras dominantes tem nessa pergunta dominante? Eu não sei dizer. Alguns dados, ó. Olha os dados aqui, ó. MP4/4, né, que é a McLaren de 88. 16 corridas, 15 vitórias. Mercedes 2014, 19 corridas, 16 vitórias. Mercedes 2015, 19 corridas, 16 vitórias. Mercedes 2016, 21 corridas, 19 vitórias. Mercedes 2019, 21 corridas, 15 vitórias. Ó, 2019 já foi menos, hein? Mercedes 2020, 17 corridas,
e 14 vitórias. É porque 2020 foi o ano da pandemia, teve menos corridas, né? Red Bull 2019, 9 corridas, 9 vitórias. Assim, ó, eu acho que tem que esperar o campeonato acabar pra gente chegar a essa conclusão, né? Mas ou não. o Nesse caminho... momento, Léo, nós temos Red Bull 20 corridas com 19 vitórias. Eu não estou vendo nenhuma. Se contar assim, a sequência, né, do ano passado, né? Já estou vendo, já tem isso, 20 corridas com 19 vitórias. Não, então, nesse momento, a Red Bull já é a mais dominante. Se ela ganhar todas as outras, vai ser uma coisa. Por isso que eu falo, vai ser um massacre. É um massacre, não é domínio. É massacre mesmo. É massacre. E não dá nem para falar assim, se quebrar, porque esses carros não quebram, né? Então. Não quebra mais, entendeu? Muito bem. Então, o Fausto Silva, aí, ó, já falamos do Fausto Silva. Ele apareceu aqui, ó, Fausto Silva, o homem que quebrou a Band. Outra coisa, peraí, ele falou assim também, ele falou dos pilotos, né? Vamos lá. O Bottas correu em 5 anos onde a Mercedes ganhou, ele só foi vice-campeão 2 vezes. O Bottas, hoje, o Pérez vai ser vice-campeão esse ano. O ano passado ele foi? Não, acho que ano passado ficou em terceiro, né? Foi em terceiro, ano passado ele ficou em terceiro, porque estava aquela disputa lá com o Leclerc, né? É verdade. Inclusive, o Verstappen que não deixou ele ser terceiro. Porque lá em Abu Dhabi, Verstappen podia ter dado uma facilitada e não deu, como não deve dar mesmo. Porque não tem que ficar facilitando nada. O cara que é o vice-campeonato vai lá e busca hora-bolas. Né? É isso aí. Muito bem. Ó, o Fausto Silva está perguntando o seguinte, Adalto. Por que não liberar o parque fechado para as equipes mexerem nos ajustes mecânicos do carro até o momento da largada? Fausto Silva, eu concordo com você. Eles dizem que é custo. Esse custo aí é muito baixo, nisso não ia atrapalhar em nada. Agora, esportivamente, as equipes que antes, esse parque fechado começou muito antes do limite de orçamento, né? Antes, as equipes com mais grana, elas mudavam o carro, entendeu? Elas faziam um carro para classificação e outro para corrida. De tanto que elas mudavam o carro, né? Então, por isso que fizeram o parque fechado, porque a diferença para as pequenas que não tinham a grana era muito grande mesmo. Agora, com o limite de orçamento, eu acho que podia liberar isso. É isso aí. Entendeu? Eu acho que podia liberar isso, porque tem limite de orçamento. Entendeu? Vamos lá, o Marco Aurélio. O que motiva as equipes a serem contra a entrada de novas é realmente dividir a fatia do bolo? Visto que com o teto de gastos, a maioria das equipes teve suas despesas ceifadas em até um quinto, ou seja, o dinheiro aparentemente deixou de ser um problema para qualquer equipe. Me leva a questionar se esse posicionamento é por questão esportiva, visibilidade ou má índole de alguns. O que vocês acham? Aí, Adalto, chegou o momento. A questão aí é puramente de mentalidade de negócio europeu, que é diferente do americano. Eu sempre falei inclusive para o Bruno e para o Fábio, como eu já morei nos Estados Unidos e como quase morei na Europa, porque uma vez eu passei 4 meses seguidos na Europa, a mentalidade é muito diferente. Né? O americano, você vê pelas ligas esportivas dele, né? Por exemplo, na NBA tem 36 times. Na NFL também. Né? Eles não acham que isso vai dividir a grana. Eles acham que vai aumentar a grana. Eles acham que vai aumentar a fatia do bolo. Se você colocar regras, como a Fórmula 1 colocou, pagar 200 milhões, trazer parceiro forte, investir pesado, não sei o que, isso aumenta o negócio. Só que o europeu não quer pagar para ver. Então, eles estão satisfeitos dessa maneira. Hoje tem uma matéria assim, né? Com 2 chefes de 2 das mais importantes equipes, da Ferrari e da Red Bull. O Toto Wolff não falou hoje, mas eu tenho quase certeza que ele pensa igual. Que tá bom 20. Que a Andretti, falaram da Andretti. O Vasser falou que o importante é ter piloto americano, não equipe americana. Equipe americana já tem a Haas. Entendeu? Olha o tamanho da mentalidade do cara. Já tem a Haas. Então não precisa de mais uma. Né? Isso para você conquistar o mercado americano, que dobra os lucros da Fórmula 1.
mercado americano dobra. O americano nem sabe que a Haas existe, né? Nem sabe que a Haas existe. Nem sabe que a Haas É bom avisar isso pro Vasser, talvez ele não saiba. Quem nunca foi para os Estados Unidos não tem ideia do que é aquilo. Não tem ideia do que é aquilo, entendeu? Aquilo é um mundo. Aquilo ali, um mundo de consumismo, um mundo. Aquilo ali é uma coisa assim que você nem imagina o que é. Então, eles são contra porque isso, eles estão ganhando a grana deles lá, já sabem que vão ganhar bastante dinheiro. Por isso que uma equipe que a gente já falou aqui, que antes eles davam equipe por €1, né? Faziam um contrato lá. O Prost vendeu a equipe dele por €1. O Prost, que fez fortuna como piloto, quase virou mendigo depois que teve equipe. Ed Jordan ficou pobre, teve que depois ser comentarista de televisão, porque pobre é modo de falar, né? Pobre é nós. É relativo, né? Um cara que ganha $1 bilhão por mês, se ele passa a ganhar 100 mil por mês, ele ficou pobre, entendeu? Apesar da gente achar que um cara que ganha 100 mil por mês é milionário, entendeu? Então, tudo é relativo. Então, o problema é esse, é grana. É grana, eles deixaram muito claro isso hoje. Né? Pois é, mas, Adalto, tem que ter uma solução para isso, cara. A solução é a Liberty, que é a dona da Fórmula 1. Falar assim, para de encher o saco, vai entrar quem eu quiser. Vai ter, acabou. Porque esses caras trouxeram tudo que a gente pediu. Porque assim, se ficar na mão das equipes, elas não vão querer mesmo, porque tem que dividir, eles não querem. E aí nem que você faça 1000 defesas que vai aumentar, eles não querem saber, estão lá com o deles, estão botando no bolso, tá tudo bem e tal. Só que assim, pro fã... Tem duas equipes a favor, né, Bruno? A McLaren a favor e a Renault a favor. Que assim, pro fã, para quem acompanha, é muito pobre um grid de 20 carros. É muito pobre, assim, é um grid raquítico. Não é só pobre, como perigoso. Uma equipe pode quebrar, pode ficar com dificuldade, não conseguir vender. Adalto, se a Red Bull chegar amanhã e falar assim, eu não quero mais. Não quero assinar o próximo passo de Pacto de Concórdia. Não quero mais correr de Fórmula 1, tô fora, não quero mais. Mas eu tenho que pagar a multa, eu pago a multa, só não quero mais ficar aqui, entendeu? Serão 4 carros a menos no grid. Serão 16 carros só no 16 carros no grid. Não pode isso, gente, não pode ser bom, né? E assim, equipes, as pessoas têm muito essa coisa com equipes, por exemplo, vai entrar uma equipe pequena. Qual o problema de entrar uma equipe pequena? Nenhum problema. A história da Fórmula 1 é feita de equipes grandes, algumas, e de milhares de equipes pequenas, milhares, centenas, são muito mais equipes pequenas do que equipes grandes na história da Fórmula 1. São elas que revelam pilotos, são elas que revelam projetistas, revelam engenheiros, é onde as pessoas começam a trabalhar para depois ir para as equipes grandes. Então, assim, não tem lógica esse pensamento das equipes, não tem lógica. Tem que aparecer alguém que pense de forma lógica, e não vai ser nas equipes, tem que ser ou na Liberty, ou na FIA, ou sei lá onde, mas não dá para ser as equipes, entendeu? Não dá para criar esse imbróglio todo para a entrada da André. Não é a equipe Bruno Aleixo, não. Não é, não. É a André. Os caras estão brigando por causa da Andretti. Andretti Cadillac. Andretti Cadillac, que são as uma das marcas de automobilismo mais poderosas da história, com uma das marcas automotivas mais poderosas da história. E os caras estão criando problema. Não é para entrar a equipe raquete de matar mosquito, não. É para entrar a Andretti. E tem outra, High-Tech. Isso não tem lógica. E também parece que essa outra High-Tech também parece que cumpriu todas as exigências. Não, isso é completamente inaceitável. Assim como é inaceitável um grid com 20 carros, sabe? Eu tenho ouvinte que defende, né? Tem gente que vai lá e fala, você quer, Fórmula 1 tá ótimo do jeito que tá. Em 2015, a temporada de Fórmula 1 foi aberta com 15 carros no grid. Porque teve uma equipe que não pôde ir, aí a outra não deu, aí o cara se acidentou no treino, acho que o Bottas sofreu um acidente e não correu, o Magnussen ficou parado no grid e não correu, largaram 15 carros. Isso é absolutamente inaceitável. A Indy, que todo mundo fala, mas a Indy é pobre, não sei o que. A Indy tem quase 30 carros correndo. Quase 30 carros. Indianápolis sai carro fora. Tem chance para todo mundo. Sabe, é um espetáculo bonito de ver. Então, assim, é inaceitável. Isso é uma coisa que a Fórmula 1 precisa resolver rápido. Porque não dá para aguentar isso mais, não. É outra coisa também que enche o saco, essa conversa. Precisa resolver.
Eu acho que o número aí bom seria 24 carros. Isso. Entendeu? Eu sou contra a Fórmula 1 ter 30 carros. Que seja 22, que seja. Mas tem que ter pelo menos é um puta número bom. 22 já é melhor do que 20, 24 é um puta número bom, entendeu? Tá ótimo. 24 tá ótimo. Eu acho. E pontuar os 12 primeiros, não só os 10. Pode ser. Aí que façam o regulamento que eles quiserem, não me interessa. Tendo mais carro no grid é o que importa. Né? Muito bem. O Pinto. A Mercedes esse ano é um carro com tendência traseira, dianteira ou neutra? Quanto a Hamilton e Russell, qual a preferência deles e quanto a essas tendências em um carro? Bom, vamos lá, Pinto. Boa pergunta. Todo monoposto é um carro em flecha. Pensa numa flecha com duas rodinhas na frente e duas atrás. Né? Você põe um... Elas não estão coladinhas na flecha, elas têm uma suspensão, né? Então, é um carro em flecha. E eles têm a tendência, todo monoposto tem a tendência de sair de frente na curva na entrada e de traseira na saída. Porque o motor está atrás e a tração é traseira. Tá? Então, quando o cara freia, a tendência do carro é ir reto, não fazer a curva, porque o peso está todo sendo transferido para a dianteira e o carro é uma flecha, então a tendência é ir reto. E na saída de curva, como a potência de 1.000 cavalos está atrás, mais de 1.000 cavalos está atrás, e o cara dá no acelerador, a tendência é a traseira escapar. O que os engenheiros fazem é tirar isso quando eles colocam todos os aparatos aerodinâmicos. As asas. Aqueles carros da década de 60, eles eram exatamente assim. Eles saíam de frente na entrada e de traseira na saída. Né? Com o advento das asas, eles começaram a melhorar isso. E hoje o carro né? Hoje você deixa o carro como você quiser. Só que às vezes, quando muda o regulamento, o carro fica com alguns defeitos. O grande defeito da Mercedes, neste momento aqui, era quando mudou o regulamento, era o kick, né? Que você, sem resolver aquilo, não resolvia mais nada. Uma vez que eles resolveram, entre aspas, o kick, porque ainda quica um pouco em certas circunstâncias, assim como a Ferrari também quica um pouco em certas circunstâncias, e nós vimos isso inclusive na Áustria, os dois carros quicando, no final, por exemplo, do retão lá, entre a curva 1 e a 3, né? Quicava. A Mercedes e a Ferrari quicavam a partir da metade da reta. Não como quicavam antes, mas quicavam. Essa aerodinâmica para fazer curva, para o carro não sair de frente, não sair de traseira, tudo, ela gera arrasto. Junto com o downforce, ela gera arrasto. Né? Esse arrasto para o carro na reta e impede o carro de ter mais velocidade na reta. Então, tanto é quando o Button foi tirar racha com um jato lá não sei se foi na Inglaterra, não sei o que, tiraram as asas do carro. Que era uma reta, não precisava de asa. Né? E o Button ganhou racha. O jato só passou o Button depois que ele decolou. No chão, o Button ganhou. Uhum. O que acontece é o seguinte: o carro da Mercedes ele tem um problema crônico que é para tirar arrasto. O carro tem mais arrasto do que devia. Por o carro não ser parado em todas as retas, tirar arrasto, ele tem uma traseira que é muito solta. Quando você freia um Fórmula 1, você transfere o peso para frente e a traseira fica leve, certo? Quando você tira o freio, tira o pé, começa a esterçar, o peso volta para trás, né? Ele veio que... É assim, primeiro ele vai todo para frente, uma curva para lá, depois ele vai todo para a roda dianteira esquerda, quando você está fazendo uma curva para a direita, né? Porque quando você volta o volante, o peso vai voltando a ficar no carro inteiro. Quando você dá no acelerador, o peso vai para trás. A Mercedes, ela demora para a traseira ela sentar, para o piloto poder acelerar. Porque se o piloto acelerar com o carro, com o volante esterçado,
Eu estou dizendo acelerar forte, não só manter o acelerador, né? Acelerar forte na saída da curva, que aí que você vai entrar na reta, você precisa de ganhar tempo. Nessa situação é mais importante ganhar tempo. O carro demora para sentar para o piloto, para o Russell e para o Hamilton poderem cravar o pé, entendeu? Eles têm que o acelerador muito leve, o carro sentou e crava o pé. Só que o carro demora mais. Então tem que tirar essa tendência do carro. Tirando essa tendência do carro, você põe mais arrasto no carro. A não ser que você tenha um conjunto de difusor assoalho que você não precise de asa lá em cima. Então, é isso aí. Ó, o William Braz Rodrigues, o abismo da Red Bull está tão grande, mesmo sem atualizar os carros para o GP de Monza, o mais rápido do calendário, se a Red Bull tiver atualização. Nossa. O Max põe volta em cima do segundo colocado. E mesmo o Pérez indo mal, acredito que pelo fato do carro voar nas retas, ele consiga ser P2 sem esforço. Pode ser, né? Pode ser que o Pérez seja cedo. A expectativa é essa, o Pérez ser P2, entendeu? É o que se espera, né? É o que se espera, todo mundo espera, a própria Red Bull, todo mundo. Eles falam sempre lá, eles brigar por pódio. Isso Você não vê mais a Mercedes, nem a Red Bull, né, nem a Ferrari e nem a Aston Martin falando em brigar por vitória. Você vê eles falarem em brigar por pódio, porque pódio tem 3 lugares. É isso aí. É brigar pelo terceiro. O Fê, Doutor Fê, grande Doutor Fê, hein? Grande Doutor Fê. Algum boato de pista nova na Fórmula 1? Caia Lame deu uma miada, mas o GP do Madrid tem ganhado força. Adalto, que o seu contato na Red Bull tem falado sobre o RB20, carro de 2024, o que ele espera das outras equipes para o ano que vem. Vamos rapidinho aí que nós temos que encerrar, hein? Rapidinho. Negócio das pistas aqui, Caia Lame, por enquanto já era, e duvido que o GP de Madrid aconteça. Duvido. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas por enquanto eu duvido. Isso aí. Sobre a Red Bull, sobre o RB20, é muito simples. O RB20 é uma evolução do RB19, não tem nada de novo no carro. Ele vai só ser melhorado e ele já tem o carro. Eles podem colocar peças nesse carro do RB20 se precisar. Senão eles vão segurar para colocar só ano que vem. Até porque ano que vem, de novo, eles vão ter menos túnel de vento, porque eles vão ser campeão de novo. Entendeu? Então eles vão segurar para pôr só ano que vem. Mas o carro já tem. É uma evolução desse aqui. E é uma evolução, assim, que é para ganhar. Não é para ganhar meio segundo. É para ganhar 2, 3 décimos. Entendeu? É isso. O William Braz Rodrigues faz outra pergunta, mas a gente já tinha falado, que é sobre a entrada de novas equipes. E para finalizar aqui, o Guderian, porque o Bruno não grava suas corridas de kart e posta no YouTube. Você acha que eu vou passar essa vergonha, Guder? Você acha que eu vou passar essa vergonha sozinho? É lógico que não, entendeu? Mas olha, ele mandou uma ultrapassagem que ele fez. Aquela ali foi bonita, hein, Adalto? Fala a verdade. Deu X no cara por trás. É o quê? Se brinca comigo. E o cara parece que é o cara que está liderando, não é? É, isso aí, o atual campeão. Se vocês quiserem assistir no canal dos Carteiros, que é o campeonato que eu disputo, tem as transmissões das corridas. Aliás, nesse final de semana, estarei na Granja Viana, no sábado. No sábado, da Granja Viana, vou treinar às 16 e correr às 17. Então você entra lá no site dos Carteiros, no YouTube, e clica lá, vai ter a transmissão ao vivo, você vai me ver. Uma pergunta que eu nunca te fiz, Bruno. Você pega o carro às 16 para treinar. Isso. Né, o kart. Aí você sai para andar, para treinar com o kart. Você está achando que o kart está ruim. Tem alguma coisa para fazer ou não pode fazer? Não, é que assim, você tem as categorias, né, do campeonato e tem meia hora de treino que você pode fazer se você quiser, mas é mais para pegar traçado e tal, entendeu? Mas se o kart estiver ruim, não dá para você falar, o kart está muito dianteiro, o kart, sei lá, tá chassi mole, tá quicando, não tem o que fazer? Não. O que eu faço no treino é o seguinte, eu troco de kart umas 3 vezes, assim, para pegar karts diferentes, entendeu? Tá. Porque aí eu vou... porque mesmo que o kart esteja bom, porque ali não interessa fazer tempo, é só treino, né? Como se fosse o FP1. Aí eu vou lá, faço
a volta, aí depois pego outro carro, vou testando ali. E aí depois a corrida mesmo, aí tem a classificação que é tipo, acho que dá 3 voltas mais ou menos. E depois vamos para a corrida, meu amigo. Sem DRS e sem frescura. Isso aí. Sabe o que é o DRS? É abaixar a cabeça, assim, ó. Isso, Isso, abaixa a cabeça é o DRS. Né? Encaixa o Dá uma capacete encolhidinha e abaixa a cabeça. Bom, tirando esse grande evento, né, que vai ter na Granja Viana no sábado, vai ter também a corrida da Fórmula 1 em Silverstone. Mas isso aí você assiste se você quiser, aqui, né? Até porque a gente já sabe quem vai ganhar, né? Então não precisa. Muito bem, ó. E aí, na terça-feira a gente volta aqui. Lembrando que no final de semana o Adalto estará já comentando, né? Amanhã já tem treinos, então o Adalto já vai estar comentando, falando lá e tal. Você já pode assistir. E na terça-feira estaremos aqui com mais Loucos pro Automobilismo, beleza? Grande abraço para todo mundo, valeu!